Gospel e evangelho são a mesma coisa? Shalom! Quem tá falando aqui é seu amigo Vitor Adorador. Isso mesmo. O que você acha? Gospel e evangelho são a mesma coisa ou não? São coisas totalmente diferentes. Fique comigo. Vamos junto nesse devocional diário descobrir se gospel e evangelho são a mesma coisa ou são coisas distintas. Mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de comentar também para juntos debatermos o assunto, e dê seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos para o nosso devocional. Vamos lá, meus irmãos. Então, o que vocês acham? Gospel e evangelho são a mesma coisa ou não? Tem diferença? Nós vamos saber, vamos tirar nossa dúvida, porque essa foi a minha dúvida há um tempo atrás. Se gospel e evangelho estavam relacionados, se é a mesma coisa ou não, a pessoa ser um gospel, ser um evangelho, se tem diferença ou não. Eu tive essa curiosidade porque vi uma postagem de um pastor chamado Pastor Josué Brandão. Certamente você já ouviu algumas pregações desse pastor abençoado, Pastor Josué Brandão. E uma página no Instagram pegou um vídeo dele, onde pegou apenas uma parte dizendo que ele estava se desligando do gospel. E só. E nossa, ele botou uma legenda dizendo: Pastor Josué Brandão deixa o gospel. Tipo assim, deixou essa frase sem um contexto, e isso repercutiu muito, porque muitas pessoas criticaram o pastor, outras pessoas apoiaram, achando que o mesmo estava saindo do meio evangélico, da igreja, abandonando a sua fé, porque a postagem foi muito maldosa, inclusive, né? E é uma página muito conhecida no Instagram. Eu achei de muita má fé o tipo de postagem, que a gente às vezes acha que vale tudo para ganhar um like. Eu já não concordo com isso. Porém, a gente traz essa reflexão até para a Bíblia, porque muitas vezes as pessoas pegam um pequeno versículo, um exemplo, vamos supor, a igreja se adaptar ao mundo, aí pega aquela frase do Paulo que diz que ele se fez de louco para ganhar os loucos, né? Tá lá em 1 Coríntios. Eu não me lembro agora, mas sei que está em 1 Coríntios, quando ele fala que ele foi lá para ganhar os judeus, se fez de judeu para ganhar os judeus. As pessoas pegam esse versículo, né, não pegam o contexto todo da história, e diz que Paulo ali estava se adaptando às pessoas para ganhar eles para Cristo. Não é bem assim. Assim é também na nossa vida. Muitas vezes as pessoas pegam um versículo, às vezes até mesmo para como é que se diz, um versículo para ter uma desculpa por um pecado, por uma falha, por algo que está fazendo que não é correto, mas pega um versículo e traduz. Com certeza você conhece vários versículos aí que as pessoas pegam, uns que nem versículos são, né? Igual aquela: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir isso. Nem na Bíblia tá. Enfim, são muitas coisas, né, que as pessoas pegam sem contexto. E eu fiquei assim, porque a primeira hora que eu vi, né, o primeiro momento que eu vi essa postagem do pastor Josué Brandão, na verdade não é dele, a página que postou, aquilo me impactou. Nossa, agora até um pastor deixando o evangelho, deixando Cristo, né? Porque a gente conhece, tem muitos cantores, né, que estão aí no mundo aí agora, que dizem assim: não canto mais gospel. Eu vou falar aqui, tem Priscila Alcântara, Kleber Lucas, Jessé Aguiar, JA, que agora nem mais JE, agora é o Ela. Enfim, são muitos que abandonaram o gospel, né? Porque não abandonaram só o gospel, mas também se afastaram de Deus. E com isso as pessoas têm ligado o gospel ao evangelho. A pessoa não é mais evangélico porque não é mais gospel. Tem muita gente que não é evangélico, mas canta gospel. Então, assim, são coisas diferentes e nós vamos ver isso, né? Mas eu vou botar aqui só um trechinho que logo depois dessas postagens, o pastor Josué Brandão,
ele acaba desabafando, usa a conta dele no YouTube para falar sobre essa situação que ficou assim muito constrangedora, e ele até faz um pouquinho de crítica. Tá, vai subir aqui a matéria do pastor Josué Brandão, né? E a gente vai só observar o que ele fala. Não vou botar o vídeo todo porque é muito longo, né? Então vou botar só um trecho inicial onde ele fala. Vai subir aí agora, vamos observar. Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe, que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esse é o nosso Segundo às 18, chegando para conversarmos sobre assuntos que se dizem respeito a nós, crentes, cristãos, evangélicos, o mundo. E eu quero falar hoje sobre o pastor Josué Brandão saiu do gospel. Vamos entender? Vamos entender. Semana passada, 15 dias atrás, eu fiz um vídeo. O pastor Josué Brandão comunica a saída do gospel. E vamos lá. O vídeo gerou uma repercussão para todas as frentes, esferas e entendimentos. Isso aí, igreja. Eu só lamento que muita gente leu a legenda ou leu os repostes que outros canais ou blogs fizeram, mas não assistiram o vídeo. Na verdade, nós estamos com a mania de vivermos de resumos, vivemos de legendas. Basta a gente ver um pedacinho de alguma coisa e a gente entende que compreendeu o texto inteiro. Aí está, né? Então a gente... E não compreendemos, não paramos para compreender as coisas na sua inteireza. Isso é lamentável. Contexto, isso aí serve para a vida toda. A gente está falando do evangelho, mas a gente fala da vida. Às vezes a pessoa pega algo que você falou, mas não pega a história. Às vezes você conta um testemunho que Deus fez, aí a pessoa pega só um pedaço do seu testemunho, né? Mas não ouviu a história toda, e ela pega aquela partezinha ali apenas que interessa a ela para destilar, acho que essa é a palavra certa, destilar, né? Destilar a maldade, um comentário, né? E muitas das vezes, gente, uma coisa dessa traz prejuízos para uma pessoa, quando você pega algo sem contexto. Mas, voltando para o nosso assunto, mais uma vez eu vou perguntar a vocês: o que vocês acham? Que o evangelho é a mesma coisa do que gospel? Eu trouxe aqui algumas informações do que significa gospel. Uma explicação. Gospel, vamos lá. Gospel é uma palavra inglesa que significa evangelho em inglês. Também utilizada para designar o estilo de música de alguns cultos religiosos. A palavra gospel teve origem da comunidade negra norte-americana. Então aí você tem mais ou menos uma noção, né? Então assim, em inglês lá é evangelho. Por isso que hoje as pessoas ligam muito o gospel ao evangelho. Eu tenho certeza que o gospel hoje é uma indústria. O gospel hoje é mais uma empresa do que propriamente algo relacionado diretamente a Cristo, a palavra de Deus. Porque, como eu falei, eu conheço gente, né, que trabalham no meio gospel, mas não são cristãos, não se converteram a Cristo. Então o gospel hoje nada mais, nada menos do que é uma empresa, talvez um status, mas não uma religião, né? E evangelho, o que significa evangelho? De onde veio essa palavra evangelho? Vamos lá. Diz assim, ó, uma das características que eu achei: evangelho. O evangelho verdadeiro, puro e simples são as doutrinas de salvação de Cristo, nas regras de fé. O profeta Joseph Smith ensinou que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva pela obediência e as leis e ordenanças do evangelho. Do ponto de vista do grego, né, evangelho, bom mensageiro, o que traz boa nova. Então assim, o evangelho é aquele que traz boa nova. Então o evangelho ele está relacionado
diretamente ao Evangelho de Cristo, né? Aqui, ó, vamos lá, agora vamos para a Bíblia. 1 Coríntios diz assim, ó: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se os retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então, assim, quando eu falo de Evangelho, o Evangelho para mim, ele está relacionado diretamente a Cristo, né? Então, não tem nada a ver com o gospel, como disse. Na minha opinião, o gospel hoje é uma empresa, um estilo de vida, mas não é relacionado diretamente a uma pessoa que segue a Bíblia, que segue a palavra, que segue a Cristo. Evangelho sim, Evangelho segundo escreveu Lucas, segundo escreveu São Mateus, o Evangelho de Cristo. Como diz ali Joseph Smith, ele deu uma tradução ali, uma explicação sobre o Evangelho relacionado à expiação. E expiação nada mais é do que purificação das falhas, de delitos cometidos, uma reparação de culpa. Quando diz que Cristo, né, ele foi dado por expiação dos nossos pecados, é isso. Então, se você tem uma opinião, comente aí, vamos debater esse assunto, porque para você Evangelho é a mesma coisa que gospel. Então, meus irmãos, agradeço a vocês, né? Não se esqueça, compartilhe com seus amigos, seus irmãos essa dúvida, né? Compartilhe nos seus grupos, dê seu like, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e fique com Deus.